Olá, mente! Semana passada, eu participei de duas bancas de defesa de mestrado e eu resolvi trazer os apontamentos que eu fiz às mestrandas que estavam defendendo a dissertação para vocês, a fim de colaborar com a escrita de vocês e com a organização do trabalho. Assim, você não cometerá esses erros que foram cometidos por elas. Erros os quais são passíveis de ser cometidos por qualquer pessoa que esteja nessa fase da escrita. Então, não são aberrações, são erros comuns, rotineiros, que todo pesquisador que está iniciando, porque o mestrado é o início, vai ou já cometeu. Então, o primeiro ponto é em relação ao sumário. Tenha um sumário claro, explicativo, evite adjetivos. Você não tem que valorar a sua pesquisa, mas a importância dela deve ser mostrada no texto. É o leitor que deve chegar a essa conclusão. A segunda coisa do sumário é para você evitar siglas ou abreviaturas, exceto se elas forem conhecidas internacionalmente. A gente tem que lembrar que, quando está no repositório da universidade ou na biblioteca digital, a nossa pesquisa ela tem um alcance muito maior do que o local, de quando era um repositório físico. Então, pessoas do Brasil e pessoas fora do Brasil vão fazer buscas. E se você coloca uma sigla, uma abreviatura que é só conhecida no local da sua pesquisa ou nacionalmente, isso pode reduzir as chances da sua pesquisa ser encontrada. Então, evita também, inclusive, aproveita, usa essa dica e evita nos elementos essenciais. Título, problema, objetivos, geral e específicos. Combinado? A terceira dica para o sumário é para aquelas pessoas que vão fazer pesquisas em documentos normativos, não usar o número desses documentos no sumário, além, né, do que eu já disse, de reduzir as chances de busca, o número não informa nada, a não ser que a pessoa já conheça do que se trata. Então, se você quer limitar a busca da sua pesquisa, por exemplo, para pessoas que só conhecem aquela numeração, aquela sequência de números, porque é isso, aí você continua a deixar a numeração no sumário. Presta bem atenção. Quando a gente está selecionando pesquisa, a gente lê o resumo, a gente vai em busca do sumário. Se o sumário traz elementos, termos-chave, que correlacionam com a minha pesquisa, por exemplo, eu vou dar continuidade à leitura daquela pesquisa. Mas, se a partir do sumário eu já não encontrei, eu vou deixar de lado. E isso serve também para o número da lei. Se aquela pesquisa está me dando trabalho desde o início, ou seja, a partir do sumário, é porque talvez não seja uma pesquisa que vá facilitar, que vá me ajudar enquanto pesquisadora mais na frente. Então, certamente, vai ser uma pesquisa que será deixada de lado e vai reduzir as chances de você ser citada por outras pesquisas. Então, não usa o número da lei. A solução é, você pode usar o nome que ela foi popularmente conhecida ou batizada, né, e geralmente tem lá na descrição da própria norma. Você pode associar o nome com o número, ou você pode criar um título para essa parte que você vai discorrer sobre a norma jurídica, certo? Agora eu vou pular para a introdução. Na introdução, eu não quero que você coloque citação direta. E olha que eu já vi isso em resumo. Não coloca citação direta nem em introdução, nem no resumo, tá? Evita.
Até porque a introdução é um espaço que você tem para colocar com as suas palavras assunto da sua pesquisa, conteúdo da sua pesquisa. Você pode sim usar a citação indireta, e algumas áreas, em relação a outras, usam muito mais, ou só usa citação indireta. Pouco tem texto do autor. Então, não usa citação direta, principalmente a direta longa, que é aquela recuada. Uma outra coisa da introdução que eu percebi é que muita gente não usa o sumário como critério para iniciar a introdução. E o sumário, ele é a moldura, ele é o espelho. Se você está dizendo que vai começar por este capítulo 1, você não vai, na hora do texto, lá da introdução, começar pelo capítulo 2. Por que você fez isso? Então, precisa trazer na introdução a ordem criteriosa do sumário. Então, apresenta, tá, tudo isso na introdução. Não vai esquecer que o sumário é a ordem que você vai apresentar o seu texto. Ainda na introdução, eu quero dizer a vocês para evitar também adjetivos, assim como no sumário. Por quê? Os adjetivos, eles são valorativos. Então, usa somente aqueles termos que são necessários. Evita trazer que essa pesquisa é importante, é necessária. Deixa o leitor tirar essa conclusão. Em relação ao desenvolvimento, como eu já disse, siga a ordem do sumário. Isso parece, até estou repetindo bastante, parece um pouco bobo, você pode até estar pensando, mentir, mas por que eu não seguiria a ordem do sumário? E acredite que tem pessoas que invertem, ou inverteu no texto e esqueceu de alterar no próprio sumário, ou simplesmente esquece, né? Como na introdução, isso acontece bastante. A pessoa sequer cita o capítulo 1 na introdução. Então, passa a iniciar o texto da introdução com uma outra ordem, às vezes até invertida. E isso pode acontecer também no desenvolvimento da sua pesquisa. Então, toma bastante cuidado em relação a isso. O que eu quero dizer também é que, em relação à escrita do seu texto, evite usar muita citação direta, longa, aquela recuada. Há uma quebra. Tem pessoas que não sabem usar, não sabem fazer o uso dessa citação direta longa. E aí, se você retirar aquela citação, ler o texto continuamente, a citação não vai nem fazer falta. Ou seja, se a citação não faz falta, porque ela está ali. Né? Então, você precisa testar até essa leitura quando colocar a citação direta longa. Se a citação direta longa fizer falta, foi porque você soube usar e explicar aquela citação direta longa. A outra coisa bem importante é com os destaques do texto. Você escolhe um destaque. Tá? Tem gente que usa aspa, negrito, itálico, 3 destaques. Se você pegar a norma da ABNT, ela vai pedir para você escolher um, preferencialmente o itálico, para aquelas palavras que forem estrangeiras. Se você faz muito uso de citação direta curta, com aspas dentro do texto, evita usar como destaque as aspas. Então, você pode usar o destaque um negrito. Pode usar o sublinhado também, desde que você padronize. Eu prefiro, particularmente, usar um negrito. O itálico para palavras estrangeiras e as aspas para citação direta curta. Em relação à parte da metodologia, eu vi algumas pessoas colocando métodos no plural.
Método é um só, o principal, ainda que a gente precise de métodos auxiliares, tá? Mas os auxiliares, eles estão ali para dar suporte ao método principal. Então, é método, ou você pode usar a metodologia da pesquisa, percurso metodológico. Eu gosto muito desse título, percurso metodológico, porque já dá uma indicação de que você vai trazer dentro do texto tudo o que você fez, né, todo o caminho percorrido para se chegar ao resultado da sua pesquisa. Nas conclusões, eu quero que você traga novamente os elementos essenciais, diga os principais resultados encontrados, como foi alcançado cada objetivo específico e, né, algumas pessoas, alguns professores, inclusive, têm pedido para colocar onde se encontra o resultado para aquele objetivo, qual capítulo ou quais capítulos. Então, é um indicativo já para aquelas pessoas que costumam ir direto nas conclusões para ler a sua pesquisa. E, né, sendo mais uma vez repetitivo aqui, não usa citação nas conclusões. Seja breve. Já peguei assim trabalho com a dissertação e a conclusão tem 15 páginas. Para que isso, minha gente? Conclusão não precisa ter isso. Inclusive, estava lendo, aliás, vendo um vídeo de um professor de português ontem que ensina redação, e ele falava sobre a escrita, a estrutura da redação, e ele indicava para um texto, por exemplo, de 30 linhas, 3 linhas para a conclusão. 3. Aí imagina você um texto lá de 150 páginas, a pessoa coloca 15 páginas só de conclusão. Que conclusão é essa? Não precisa disso tudo. Eu acredito que a minha tese tem umas 200 páginas, ela tem 3 páginas de conclusão. Então, você deve se guiar por aí. 2, 3 páginas no máximo, não precisa disso. E aí eu aprendi muito isso também quando meu irmão, ele qualificou. Meu irmão fez mestrado primeiro que eu, e quando ele qualificou, já tinha parcialmente, né, alguns resultados, e a primeira coisa que a banca falou foi: reduza a sua conclusão. A gente não precisa de uma conclusão desse tamanho. E aí ele veio me contar como foi a qualificação, naquela época ainda fazia graduação, e eu gravei aquilo. Aquilo ficou na minha cabeça para sempre. E a mesma coisa se repetiu quando eu participei das aulas de mestrado. Então, fica a dica aqui para você, não precisa de conclusão longa. Espero que você tenha gostado dos apontamentos que eu trouxe para vocês. Logicamente que eu reduzi bastante para generalizar, alcançar um público maior aqui. Até porque muita coisa era específica do trabalho de cada aluna, né, dessa defesa de mestrado. Mas sempre trarei aqui os resultados de algumas bancas que eu participarei aí no decorrer de 2024, se Deus quiser. Até brevemente.